presidente da Associação Forense de Santarém, que agora celebra o seu 12º aniversário. Eu sou professora, cumprimento todos os associados da Associação Forense de Santarém e agradeço a generosidade de mais este convite, ainda para mais uma ocasião tão especial, e também neste local. Cumprimento de uma promessa da Associação Forense de Santarém, que me fariam alguma vez conhecer este grande edifício do presídio militar, agora a Casa de Portugal e de Camões. O Sr. Professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues, Presidente do Centro de Investigação, Professor Veríssimo Serão, foi um gosto conhecê-lo pessoalmente e tomar conhecimento do importante trabalho que estão a desenvolver neste Centro de Investigação, aliás, com um vínculo com a própria Associação Forense de Santarém, e é uma honra e um gosto estar aqui presente neste painel com o Sr. Professor. Cumprimento também o meu colega, o Professor Augusto Marias, do Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito de Lisboa, que tem este projeto de colaboração com a Associação Forense de Santarém. E os magistrados judiciais do Ministério Público e dos advogados, mais convidados, a todos cumprimento, e vou tentar dar conta desta incumbência, como prova de confiança da Associação Forense de Santarém, fazendo uma abordagem ao tema geral deste encontro, tipo mais filosófico do que propriamente técnico-jurídico. É verdade que eu estou habituado a ser convidado para conferências muito técnico-jurídicas e por isso devo dizer que tenho um especial gosto, um especial prazer que haja quem tenha a paciência de me ouvir em matérias em que eu sou francamente um amador e até um bocadinho atrevido. E peço que tenham por isso alguma, tolerância para aquilo que eu porventura vos dizer. De qualquer maneira, seguramente a seguir, o professor Augusto Silva Dias se encarregará de pôr a discussão nos devidos eixos, tratando dos desafios da responsabilidade penal nos tempos modernos. Eu tenho a verdade de pensar que para trás se pode olhar para o futuro. Aliás, recordo Almeida Garrett, das Viagens na Minha Terra, que dizia algo como o velho que dura ainda é moderno, senão não tinha chegado aos nossos tempos. E, desse ponto de vista, vou fazer um exercício de reconstrução histórico-cultural, se quisermos, de antropologia filosófica, sobre as raízes do Instituto da Responsabilidade Penal. Naquilo que, das suas raízes, perdura ainda, e, portanto, que considero que é moderno. Confesso, desde logo, que não estou a olhar para o passado por escapismo. Ou seja, não é para escapar das agruras do presente. Embora, nos dias que correm, vontade não nos falte. Seria melhor não pensarmos nas crises do presente, do imediato presente, e olhar para o passado. Mas não, tenho confiança de que, olhando para o passado, se podem ver conceitos que ainda hoje são presentes. E o trajeto que vou fazer é realmente andar bastante para trás. Na origem da nossa civilização temos várias raízes, só vou tratar de uma delas. Naquilo em que somos gregos. Gregos antigos. Também somos gregos modernos, estamos irmanados na mesma crise, mas já vos disse, prometo, não vou falar de política, vou só falar de filosofia e de filosofia do direito. Obviamente somos gregos. E vou buscar este conceito porque, precisamente do ponto de vista da antropologia da cultura, podemos retomar muito ligeiramente, em voo de pássaro, a evolução da cultura ocidental para perceber em que medida o conceito de responsabilidade jurídica e, sobretudo, responsabilidade penal surgiu e se afirmou na nossa civilização. E isto tudo tem a ver com o
do surgimento de conceitos que eu não gosto de tratar de uma maneira abstrata, embora seja legítimo. Fazer uma abordagem metafísica, tipo kantiano, ou até hegeliano, embora fosse mais concreto sobre o que é a ação, o que é a agência, o que é a decisão, o que é a vontade, o que é a liberdade, o que é, em última análise, a responsabilidade, mas prefiro fazer um bocadinho a antropologia da cultura. Andando para trás e perguntando, a responsabilidade sempre existiu? A liberdade sempre existiu? Ou isto são conceitos que têm uma marcha da história? Por onde começar? Muito brevemente, não podemos ir ao passado ver como eram as coisas no passado, portanto temos sempre que olhar para o passado com base em documentos. E esses documentos podem ser de várias natureza. Eu devo dizer que prefiro que sejam documentos literários. Porquê? Porque quando nós vamos olhar os documentos da própria vida, aqueles documentos com que nós juristas trabalhamos para fazer a prova dos factos, convenhamos que muitas vezes a narrativa que deles luta é pobre, é má literatura. Mais vale, se calhar, a grande literatura. E temos uma sorte, é que os gregos fundaram uma cultura que era eminentemente literária. Na base da cultura grega temos a Ilíada e temos a Odisseia. Sabemos que estas epopeias tinham uma narrativa ficcional, porque foram escritas por um poeta, não por um historiador, mas, como dizia Aristóteles, a diferença entre o historiador e o poeta é que o historiador diz o que aconteceu e o poeta diz o que poderia ter acontecido. E, desse ponto de vista, é mais filosófico do que a própria história. A história da cultura precisa de uma história concreta e marcante para se perpetuar. E Homero obedece claramente a este esquema de perpetuação dos valores de uma cultura. Que dizer de Homero? Há uma visão, talvez propalada por Nietzsche, mas não só, de que Homero era um poeta ingênuo. Porquê? Porque tinha um otimismo desmedido na força de vontade do herói nas suas epopeias. Mas a verdade é que Nietzsche estava filologicamente errado. As personagens homéricas, e esta é uma tese que vou procurar defender, não tinham força de vontade. Simplesmente este conceito não era conhecido. Bom, é uma tese, tem defensores, e vou, em vez de fazer generalizações, porque não vou fazer metafísica na história da cultura, vou basear em autores concretos. Há um autor muito conhecido, está publicado em Portugal, Dodds, que escreveu uma monografia muito notável sobre os gregos e o irracional, em que se preocupou, com base em leituras académicas que fez na Universidade da Califórnia, Berkeley, ele preocupou-se em estudar, sobretudo, os fatores não racionais do comportamento humano e dedicou uma atenção muito especial a alguns aspectos marcantes da experiência religiosa grega. Bom, experiência religiosa grega considerada a partir da religião homérica. Dodds notava que há muitos classicistas que dizem que não é o lugar adequado para procurar numa religião a epopeia. Na verdade, nem sequer havia a palavra religião na cultura grega. Mas, pelo contrário, Dodds acreditava que a religião homérica não era pura poesia. Representava uma espécie de koiné comum a toda a idade do bronze. Eu gosto especialmente de Dodds porque Dodds escrevia para vários públicos. Escrevia para os académicos, era claramente um erudito, mas também escrevia para pessoas comuns que estão apenas preocupadas com entender a origem do comportamento humano, que é claramente o meu caso. E ele dizia,
Perguntar se as personagens do Homero eram deterministas ou acreditavam no livre-arbítrio seria um anacronismo fantástico. Porquê? Elas nunca se colocavam esta questão. Na realidade, as personagens homéricas tinham dois tipos de ações. Tinham as ações normais e tinham aquilo que designavam as ações em estado de até. Até era uma palavra que designava uma deusa, filha de Eris, que errava pela terra, espalhando a confusão entre os seres humanos. E alguém que fazia algo inexplicável estava dominado por um estado de até. Era quase como se fosse um destino. E por isso os gregos diziam era a moira, para a palavra do destino. Ou era algum outro deus que se tinha envolvido com os humanos, levando a fazer coisas incompreensíveis. E, portanto, deste ponto de vista, a personagem homérica não tinha um verdadeiro livre-arbítrio. Ou atuava numa ação normal, ou era alvo de uma intervenção psíquica deste ponto de vista. O que significava que, quando a pessoa realizava uma ação extraordinária, que só era explicada através desta origem divina, o indivíduo, ou mais concretamente o herói da epopeia, não sentia propriamente culpa, porque a ação não pertencia, era atribuída a uma entidade estranha. Quando muito, sentia vergonha. Era o conceito típico da epopeia, era o conceito da vergonha. Nós podemos dizer que Dodds faz parte de uma corrente de pensamento que entende que na história da cultura há uma espécie de evolução, é o progressivismo, que os seres humanos, ao longo da história da cultura, vão avançando nos seus próprios conceitos. Não quer dizer que não tivesse razão, é apenas uma interpretação. Há interpretações completamente opostas. Uma interpretação completamente oposta, e especialmente interessante, é de Bernard Williams, também umas lições que proferiu na mesma universidade com 40 anos de distância. A ideia de Williams era que os gregos não eram realmente um povo exótico, nem sequer há 900 anos antes de Cristo, mas eram iguais a nós. E, na realidade, o que se passava era que as personagens homéricas eram capazes de agir por si mesmas, porque os deuses limitavam-se a oferecer às personagens razões para agirem de certa maneira, quando estas hesitavam defronte dos múltiplos deveres. No entanto, Williams ainda assim reconhecia que no pensamento grego não existiam certas palavras como intenção, força de vontade ou até dever enquanto motivo da ação. Não sei se simpatize mais com o pensamento de Williams ou de Dodds, porque realmente sinto-me dividido entre considerar os gregos antigos, primitivos, como um povo diferente de nós ou como alguém que era igual a nós, embora tenhamos alguma dificuldade imediata de identificar os conceitos. Mas ainda assim, acho que pende para a ideia do progressivismo, que houve uma certa evolução na história do pensamento. E se formos por aí, a seguir à epopeia, inaugurou-se na história da cultura o período da tragédia. E aqui identifico a tragédia grega com o advento da ação. Na tragédia, o indivíduo foi, segundo certas interpretações, colocado pela primeira vez na encruzilhada da ação, que foi um movimento que ocorreu lentamente, de Ésquilo até Eurípides. Podemos encontrar esta interpretação da forma como a personagem trágica se integrava na ação em vários autores. Gosto especialmente da abordagem de Jean-Pierre Vernant, embora às vezes fosse um bocadinho abstrato, porque ele era pensador estruturalista, típico da época em que escrevia, mas como era um homem profundamente erudito e conhecedor da própria tragédia, aquilo que dizia acabava sempre
por ser lúcido e ultrapassando a marca do tempo do próprio estruturalismo. E a tragédia, segundo Vernant, correspondia a uma outra etapa na construção do conceito de sujeito, indivíduo, responsável por aquilo que fazia. Não apenas o indivíduo perdido na confusão das batalhas típicas da epopeia, mas já alguém a quem aconteciam coisas verdadeiramente trágicas, que escapavam ao seu controle, mas que não era totalmente alheio a elas. Bom, terceira etapa nesta evolução é a teoria da ação de Aristóteles. Aristóteles escreveu sobre tudo um pouco, chegou até nós. Escreveu até sobre a poética, e nós sabemos que a poética, em Aristóteles, significava precisamente a tragédia. Na poética, Aristóteles até tentou fixar as regras de como escrever tragédias. Quem diga que ele próprio escreveu tragédias. Simplesmente, quando Aristóteles escreveu a poética, já a tragédia, como modelo histórico, praticamente tinha desaparecido. Até porque talvez tivesse desaparecido a necessidade de confronto do indivíduo com o seu passado heróico. E a reflexão filosófica de Aristóteles, que ainda hoje em dia tem cultores, no fundo, permitiu elaborar uma teoria racional da ação. Talvez pela primeira vez um conceito racional da ação com base no qual se pode criar a ideia de responsabilidade tenha surgido em Aristóteles, nas éticas, na ética a Nicômaco, na ética a Eudemo, sobretudo nestas duas. E aqui cheguei ao ponto fulcral do tema que visa ligar direito, a liberdade, a responsabilidade final. No mundo global fica para o professor alguns desencadeados. Bom, quem é que criou o conceito de vontade? E o conceito de liberdade? E o conceito de livre-arbítrio? Não existia na epopeia, não existia na tragédia, eu até posso dizer mais, não assistia em Aristóteles. E a tese que vou defender, que não é minha, é de Richard Sorabji, entre outros, é que, em rigor, o conceito de vontade evoluiu muito gradualmente ao longo da história das ideias, e há uma enorme polémica sobre quem o formulou pela primeira vez. Se Platão, se Aristóteles, os estoicos Crisipo, Posidónio, o platónico Galeno, os estoicos Sêneca, Epicteto, Santo Agostinho, Máximo Confessor, enfim, centenas de anos de história. E esta polémica, segundo Sorabji, é improdutiva por duas razões. Primeiro, porque as palavras evoluíram independentemente dos próprios conceitos. E às vezes nós temos dificuldade de distinguir a palavra do conceito. E porque, por outro lado, os conceitos evoluíram gradualmente, até ao florescimento do latim de Santo Agostinho, com o diálogo sobre o livre-arbítrio. Quanto à terminologia da vontade, a evolução é muito complexa. Por exemplo, Aristóteles, às vezes, reflete a tradição da Academia de Platão e usava um termo, bulesis, para o desejo racional do bem. Em contraposição, a tumos, para o desejo da honra, e epitúmia, para o desejo do prazer. Mas bulesis é muitas vezes, embora erradamente hoje em dia traduzido para vontade, não era vontade, era desejo. Desejo racional do bem. Na era cristã tornou-se frequente a utilização de outra palavra. Por exemplo, teleime. Teleime e telema são frequentemente usadas no Novo Testamento. Na versão dos 70, também do Antigo Testamento. Por exemplo, quando Cristo pede ao Pai que afaste de si este cálice, mas que não se faça como Ele quer, lá está a ideia de vontade, antes segundo a vontade do Pai, qual é o verbo que utiliza? É teleime. É teleime em vez de bulestar. E o substantivo é telema. Eu diria, para facilitar, que estes progressos terminológicos aconteceram ao longo de centenas de anos. A expressão, agora no latim, libera voluntatis, apareceu no Epicteto de Lucrécio, mas não tinha relevo
porque ele estava a falar da errância imprevisível dos átomos. Depois aparece em Tertuliano livre-arbítrio potestas, ou então em Santo Agostinho livre-arbítrio voluntatis. Em resumo, a evolução das palavras em grego, em latim e nas línguas modernas é lenta, complexa e difícil de conjugar com a evolução dos conceitos. Quanto ao conceito de vontade, também não sei dizer que é um inventor, ninguém sabe. Porquê? Porque não há um só conceito, nem sequer hoje em dia, porque há uma série de funções associadas à definição dos aspectos mentais da ação humana, que foram surgindo lentamente na história do pensamento. Richard Soracchi tem uma tese muito interessante. Diz que o conceito de vontade surgiu, provavelmente, com este conjunto de funções em Aristóteles e num dos livros de Aristóteles, a Ética Nicômaco. Mas como são uma série de funções associadas, essas funções apareceram em partes diferentes da Ética Nicômaco e nunca foram conjugadas por Aristóteles ele mesmo para formar um único conceito de vontade. Porquê? Às vezes nós falamos de vontade como uma espécie de desejo relacionado com a razão, à qual se associam, por um lado, a função de que quem tem esse desejo relacionado com a razão tem liberdade para agir de certa forma e, por sua vez, outra função, quem tem liberdade para agir de certa forma é responsável por aquilo que faz. Outras funções aparecem associadas à ideia de uma vontade perversa. É claramente um pensamento cristão, provavelmente com Duns Scoto. A ideia de uma vontade ubíqua, presente em todas as ações do ser humano, é outra função, também recente. Bom, quando a história destas associações se tornar clara, então é a história que passa a interessar. Quando, ao momento em que o conceito de vontade tiver sido inventado, pode dizer-se qualquer coisa, mas o valor disso é o mesmo, ou seja, nenhum. Para terminar, relacionando todas estas reflexões com a ideia final de responsabilidade, gostaria de introduzir aqui um autor, redivivo, que nada tem a ver com tudo o que eu disse até agora, é Nietzsche, com a sua primeira obra de juventude, A Origem da Tragédia, que introduziu pela primeira vez, a propósito da música, dois conceitos que são tudo menos históricos. Aliás, ele estava filósofo muito errado. Ele próprio reconheceu em obras posteriores que não tinha razão. Foi abandonado por qualquer dos classicistas, mesmo os amigos, além de ser contrariado pelos inimigos, mas tem uma enorme força metafísica, que é contrapor duas ideias, o dionisíaco e o apolíneo, relacionadas com duas divindades gregas, Dióniso e Apolo. Apolo, o deus da razão, Dióniso, o deus do excesso. A ideia de Nietzsche é que o dionisíaco deve poder expressar-se na música e em outras expressões artísticas e, se calhar, em outras dimensões do ser humano, apolíneamente. Ou seja, o dionisíaco é o reino da confusão, em certo sentido. O apolíneo é o reino da ordem. O dionisíaco é, se calhar, o reino da emoção. O apolíneo é, se calhar, o domínio da razão. Em certo sentido, eu gostaria de concluir dizendo, e fazendo jus ao apelo de Nietzsche, que a ideia de responsabilidade penal é uma ideia apolínea, ou dita de outra forma, é uma ideia socrática, que visa dar razão, dar lógica, dar uma estrutura a uma necessidade social de chamar o indivíduo a prestar contas. E, portanto, em certo sentido, a responsabilidade, em especial a responsabilidade penal, é um mecanismo ordenador da vida de todos nós, que é uma vida dionisíaca, de confusão, perturbação, dúvida e hesitação, e que supõe, no lugar do herói trágico, que já não existe,
um verdadeiro agente conceptual, aquele que foi criado por Aristóteles, com toda a simplificação que é própria deste conceito de transformar os indivíduos que são diferentes em agentes dos seus próprios atos. Portanto, a responsabilidade não é trágica. Bom, e para terminar, não é trágica para quem julga, para quem acusa. Se calhar é trágica para o próprio arguido, quando pergunta como é que eu vim aqui parar. E então esse pode ter o sentido de que estava a cumprir o próprio destino, indo para além daquilo que realmente queria fazer. E obrigado pela vossa atenção com estes temas um pouco extravagantes.